Boa noite a todos. Estamos hoje num grupo menor e a nossa missão neste momento é analisar como a sabedoria do povo de Israel, especialmente do livro de Provérbios, e mais particularmente de Salomão, foi aplicada no contexto de alcançar os de fora. Eu estou chamando essa palestra de Alcançando a Rainha de Sabá, o método evangelístico de Salomão para alcançar os de fora. Esse assunto já foi trabalhado na Fides Reformata pelo Dr. Daniel Santos, com um artigo chamado Respondendo a Rainha de Sabá. E também em um sermão que ele pregou na igreja que ele frequenta lá em São Paulo, que está disponível na internet, qualquer um pode assistir, com o tema O Método Evangelístico de Salomão. A minha palestra, então, segue basicamente a mesma estrutura dele, com algum enfoque em alguma outra coisa, mas basicamente segue a mesma estrutura de pensamento, de argumentação que ele seguiu nesses dois trabalhos, no sermão e no artigo da Fides Reformata. Quero então começar com a leitura de 1 Reis, capítulo 10, do verso 1 até o verso 13. Diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real. Assim, voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Esta é a narrativa. Devemos começar a análise da visita da rainha de Sabá para testar a sabedoria de Salomão com respeito ao nome do Senhor, com o texto de Deuteronômio 4:6. Por quê? Porque se nós estamos a tratar do livro de sabedoria, que é o livro de Provérbios, como ele foi aplicado para atrair as outras nações para Israel, nós devemos perguntar de onde que vem essa ideia de sabedoria?
esse deve ser o caminho. Antes de Provérbio, algum outro livro prometeu sabedoria para o povo de Deus? O lugar apropriado, então, é esse texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Vocês já observaram, como eu já observei, que muitas vezes nós cristãos não somos conhecidos como gente sábia. O termo sábio aí, haham, povo sábio, e nem inteligente. Embora a palavra inteligente aqui em grego, em hebraico, hagadol, no sentido de grande. Então, sábio e grande. Sendo a grandeza do povo de Deus, nesse texto de Deuteronômio, relacionada com a sabedoria dos mandamentos de Deus. Ao contrário disso, até nos justificamos com um texto fora do contexto. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo, para justificar a nossa fama na área da sabedoria e do conhecimento. Ou melhor, a nossa má fama. Nós falamos, o povo de Deus é ignorante, é simples, né? Mas tudo bem, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo e vice-versa. É isso mesmo que Deus quer. O fato é que uma das funções do mandamento de Deus é que eles, quando guardados, tornam os crentes sábios e grandes aos olhos dos de fora. Apesar disso, quantos jovens cristãos têm vergonha de mostrar sua fé em contexto universitário, por exemplo, por achar isso uma negação de sua inteligência? Quem não já passou por isso? A fé é a fé do teísmo cristão, o oposto de sabedoria, ou ela pode ser a mais alta sabedoria de Deus neste mundo? E quando praticada, ser suficiente para atrair os olhos dos povos como um exemplo de sabedoria. Então, a visita da rainha de Sabá tem o objetivo, porque é o melhor exemplo do cumprimento de Deuteronômio 4:6, de mostrar como que os mandamentos de Deus, do Deus de Israel, podem tornar um povo sábio e inteligente. E isso também pode ser dito do livro de Provérbios, que nós muitas vezes desprezamos e desconhecemos. O contexto dessa narrativa da visita da rainha de Sabá a Salomão se dá em meio à informação de que muitos reis, rainhas, príncipes e princesas, sábios e tantos outros que vêm para admirar sua sabedoria ou para testá-lo. Mas o autor deu uma atenção muito maior ao relato da rainha de Sabá. Devemos então perguntar, quem é esta tal rainha de Sabá? Que tipo de pessoa era para querer testar a sabedoria de Salomão? E por que no final da visita a Salomão ela ficou como que fora de si? Segundo 1 Reis 10, versículo 5. O texto que nós lemos diz que ela veio testá-lo com enigmas. Embora na Bíblia atualizada esteja, veio prová-lo com perguntas difíceis. Enigmas é o mesmo termo que aparece em Provérbios 1:6, o termo ridá, como uma das divisões propostas no livro de Provérbios. Enigmas dos sábios. Portanto, a narrativa aponta para uma função primordial da literatura sapiencial de Israel, cuja finalidade era alcançar as pessoas fora de Israel, porque a rainha de Sabá era uma de fora. E nós temos aqui nesse texto, então, a melhor ilustração de como a literatura sapiencial pode fazer isso. Deste modo, uma outra pergunta deve ser respondida nesse texto. Como é que a literatura de sabedoria, especialmente o livro de Provérbios, serviu a Salomão
com o fim de alcançar os sábios fora do contexto da fé de Israel. Vale dizer, irmãos, que eu dou uma parada na fluência do texto, que Provérbios é o único livro do Antigo Testamento escrito para os não israelitas. Todos os outros livros são escritos para os judeus. Provérbios se difere. Então, é um livro muito interessante quando a gente quer pensar num método para ter contato com os de fora. Aqueles que têm outra cosmovisão, são ateístas, ou são animistas, ou são secularistas, ou são de tribos isoladas, povos fechados, ou religiões como muçulmano, islamismo, budismo, sei lá, esse tipo de gente tão diferente, que nós não estamos muito acostumados. Nós costumamos trazer a mensagem do Evangelho para os brasileiros, que falam português, todos já conhecem, ou pelo menos já ouviu falar de Jesus Cristo e do Deus da Bíblia. Você então já começa a evangelização com esse pressuposto. Mas se você tivesse que evangelizar povos em contextos muito diferentes do seu, como é que você ia fazer? Salomão soube fazer isso da melhor forma possível. Alcançar os de fora ou evangelizar pessoas com uma cosmovisão muito diferente requer uma estratégia particular. A Nancy Pearce, naquele livro bem conhecido já chamado Verdade Absoluta, mostra que quando os autores do Novo Testamento foram alcançar gente com mentalidade judaica, portanto, que já acreditavam no Deus de Israel, começaram basicamente com a doutrina do pecado e o sacrifício de Jesus Cristo. Mas quando Paulo foi alcançar os filósofos de Atenas, num contexto de adoração a outros deuses, Paulo não começa com a doutrina do pecado e nem sobre Jesus. Antes, começa com a doutrina da criação. Atos 17, 30. Note que foi somente depois de ter formado o argumento baseado na criação que Paulo apresenta os conceitos de pecado e arrependimento. Ao falar a cultura grega, primeiro ele fundamenta seus argumentos na doutrina da criação. Isso diz Nancy Pearce no seu livro. Como comenta Robert Bella, citado por Pearce, para pregar a Jesus Cristo e este crucificados aos atenienses leigos na palavra de Deus, Paulo tem de convencê-los da noção fundamentalmente judaica de um Criador. Se nesse contexto a encarnação, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo fazem sentido. Mas ele começa com a doutrina da criação para alcançar os não-judeus. Nancy Pearce traz uma discussão interessante no seu livro, questionando o método comum de evangelização no Brasil. Porque o Brasil também está mudando, um número muito grande de ateístas está surgindo, de secularistas. E nós mantemos o mesmo sistema de evangelização de católicos. E ela diz, o católico acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, acredita na Bíblia. Mas quando você vai evangelizar secularistas ou ateístas, esses pressupostos não estão presentes. E aí ela diz, nestes casos, não se começa a evangelizar com a doutrina do pecado, da queda, nem sobre de Jesus Cristo. Você começa com a doutrina da criação. E hoje, por onde começar, disse Nancy Pearce, no século 21, então ela diz que a estratégia de Paulo deveria ser a mesma estratégia nossa. O que eu percebo é que a estratégia de Paulo, na verdade, não é nova. Quem fez primeiro isso foi Salomão, com o seu livro de Provérbios. Essa foi então a estratégia evangelística de Salomão. Provérbios é o único livro do AT com a finalidade de alcançar os de fora. Isso explica, por exemplo, entre outras coisas, a escolha do gênero literário, muito difundido entre sábios de sua época, orientais e egípcios, que ele queria alcançar. Então, além dele escolher um tema, aliás, um gênero literário muito conhecido, ele também escolhe temas e formas bem semelhantes àquelas literaturas do antigo Oriente Próximo. E é por isso
que ele não abordou temas comuns dos livros dirigidos a Israel. Ele não foca as grandes histórias da fé judaica, nem termos de sua geografia, hidrografia ou do culto. Você não acha no livro de Provérbios referência a Sião, né? Na poesia você não acha. Os rios, Rio Jordão, os montes. Porque ele está trabalhando num outro contexto. Seria como aqui em Paraná, você tentar evangelizar algum grupo isolado da China, citando o Rio de Paraná. Não é conveniente esse tipo de coisa. Você vai gastar muito tempo para explicar o que é o Rio de Paraná. Mas se você usar lá na China um rio que eles conhecem, será muito mais prático. A sabedoria dos sábios já ensinava a temer aos deuses. Mas ele agora apresenta o único Deus que deve ser temido, o Criador. O problema é que a sabedoria é mais fácil de ser vista do que ser ouvida. Ou seja, neste tipo de estratégia, a prática vale mais do que os argumentos bem elaborados. Salomão tinha muito a mostrar aos sábios que eram atraídos por sua estratégia. A sabedoria dele era cotidiana. Em nosso contexto, diz Nancy Pearce, os cristãos em geral têm dividido a realidade em dois pavimentos. O pavimento de cima, a esfera privada, onde fica a religião, os conceitos, as crenças, as ideias. E o pavimento de baixo, a esfera pública, onde fica a vida diária, o trabalho, o fazer ciência, a vida cotidiana, a educação de filhos, né? O fazer as refeições, a educação dos filhos, por aí vai. Quase nunca estes dois pavimentos se unem. Se tivermos que evangelizar quem não crê na Bíblia e não crê no Deus do teísmo cristão, certamente falharemos com esse tipo de visão. Estaremos oferecendo apenas mais uma experiência irracional do pavimento de cima. Quer dizer, verdade para mim, mas não uma verdade universal e algo objetivamente verdadeiro. Temos de insistir em apresentar o cristianismo com uma cosmovisão abrangente e unificada, que trata de todos os aspectos e áreas da vida e da realidade. E não é somente verdade religiosa, mas verdade absoluta. Diz Nancy Pearce daí o seu nome. O termo evangelizar é usado aqui por entender que houve intenção de Salomão de apresentar o Deus pessoal de Israel a essa rainha. Eu estou pressupondo isso também, porque os críticos partem do pressuposto de que esses reis e essas rainhas, e especialmente a rainha de Sabá, tinham outras intenções e nunca a intenção de procurar sobre o Deus de Israel. Da mesma forma, Salomão tinha outras intenções e não a intenção de evangelizar a rainha de Sabá. Jesus disse que a rainha de Sabá veio de uma região muito remota para visitar Salomão. Algumas coisas do contexto precisam ser destacadas, então. O relato da visita da rainha de Sabá ganhou um grandioso espaço de forma intencional no livro de 1 Reis. De todos aqueles que vinham visitar Salomão, apenas ela é destacada. A posição geográfica de Sabá, as expansões políticas e comerciais de Salomão no sul da Palestina até as regiões do Monte Sinai, região que tinha mais contato com a região de Sabá. Acredita-se que Sabá hoje está localizada onde está a atual Etiópia. Isto é deduzido por causa do tipo de especiarias que ela trouxe e também por causa do muitíssimo ouro. E ela veio com uma grande comitiva. A palavra comitiva também pode ser entendida como exército, pois era uma rainha. Então não era uma visita isolada, era muita gente que veio visitar. Veremos então como é que Salomão evangelizou essa distinta senhora, a rainha de Sabá. Diz o versículo 1. Agora eu queria que vocês ficassem com as Bíblias abertas, que nós vamos usar um pouco de Bíblia. Primeiro, no versículo 1, a gente observa que a rainha de Sabá
ouviu falar da fama de Salomão, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão. Em que consistiu o método evangelístico de Salomão? Em primeiro lugar, se você quiser trabalhar com os de fora, você precisa trabalhar com a sua fama, para você ter autoridade para alcançá-los. A rainha de Sabá só foi procurar Salomão porque ouviu da fama de Salomão. E para alcançar os de fora, nós precisamos investir nisso. Ele investiu na sua fama com relação ao nome do Senhor. Tudo que Salomão fez, todos os seus títulos de PhD, todo o seu conhecimento, todo o seu dinheiro, toda a sua sabedoria prática, toda a sua ciência, tudo isso tinha ligação com o nome do Senhor. A rainha de Sabá não foi visitar Salomão porque ele era o homem mais bonito, não é? O melhor filósofo de todos os tempos. Ela tinha outros nomes, talvez até mais importantes, da academia para ela ir atrás. Ela foi por causa da fama com relação ao nome de Yahvé. Esse ponto é que tem que chamar a nossa atenção. Porque foi isso que foi prometido em Deuteronômio 4:6. A obediência aos mandamentos de Deus tornaria o povo sábio, grande e inteligente. E nós temos aqui, então, essa percepção da rainha. Essa história de Sabá não está só na Bíblia. Existe também, o Alcorão, por exemplo, trabalha com essa história. Diz que a rainha ficou sabendo da sabedoria de Salomão por pessoas que vinham fazer comércio com a sua região. Uma referência talmúdica do Targum de Esther, que é um comentário aramaico do livro de Esther do ano 500 depois de Cristo, diz que a rainha ficou sabendo da fama de Salomão por um pássaro que a convocou, compelindo-a a viajar para Jerusalém. Aí já percebe a fantasia, né? Essa é uma das fantasias, mas tem outras também nesse Targum. Uma das fantasias é que quando ela chegou lá, ela pensou que o piso era de água, porque o piso brilhava tanto, né? Ela pensou que era uma lâmina de água. E o Targum diz que ela tinha as pernas cabeludas, né? E isso deu muito problema. Ela teve que rapar as pernas para ficar com Salomão. E por aí vai. São várias fantasias. Mas no nosso ponto aqui, o que importa é que as pessoas imaginavam algum motivo que teria levado a rainha de Sabá a saber da sabedoria e da fama de Salomão. Então, o fato é que a nossa fama, a fama do cristão, precisa chegar aos de fora. Tem que ter uma estratégia, então tem que investir nisso. E Salomão investiu. Como é que ele investiu? Ele fez investimentos intencionais para abrir portas de relacionamentos. O relato da rainha de Sabá na Etiópia, lá eles têm também na Etiópia um relato, como se fosse um mito fundante do país. O relato se chama A Glória dos Reis, no qual o seu nome, ela tem um nome, né? Maqueda. Mostra que um certo Tanrim, chefe das caravanas comerciais da cidade, teria retornado de Jerusalém após ter levado para Salomão material para a construção do templo e conta para a rainha sobre a sabedoria, poder e riquezas de Salomão. Isso a motivou a ir a Jerusalém e conferir todas as informações. O resultado, depois da conversa com Salomão, ela decidiu abandonar a adoração do Deus Sol, da Lua e das estrelas e adorar o Deus de Israel. Mas também o texto vai além do relato bíblico para dizer que a rainha teria se engravidado do rei Salomão, tido um filho chamado Menelik, que depois de estudar as leis e instituições de Israel, volta para a Etiópia e passa a ser o rei no lugar da sua mãe, e assim o país passou
a adorar o Deus dos hebreus. Então, esse é o relato dos etíopes. O relato bíblico de 1 Reis 9 diz dos vários empreendimentos de Salomão, empreendimentos políticos, econômicos, como a construção de cidades, estradas, pontes, criou áreas de comércio e até mesmo seus vários casamentos políticos, 700 rainhas ou princesas. O casamento mais destacado com a filha do poderoso faraó. Tudo isso não atrapalhou Salomão, pelo contrário, mais contribuiu. E foi um ponto a mais para ter contatos em toda aquela região. Então a amplitude desses contatos de Salomão foi tanta, que em 1 Reis 10, 23 e 25, o relato conclui dizendo que Salomão excedeu a todos os reis do mundo, em riqueza e em sabedoria, que o mundo inteiro ia até ele para ouvir a sabedoria de Deus. Note aí, o mundo inteiro ia até Salomão, não é para discutir filosofia inútil, mas para um objetivo único, ouvir dele a sabedoria de Deus, que Deus lhe pôs no coração. E que ano após ano, cada um desses reis, melhor dizendo, vinha lhe trazer presentes. Então você nota que Salomão fez com que as portas do estrangeiro, as portas internacionais, se abrissem para ele, a fim de expor a sabedoria de Deus para esses povos. E foi por causa dessa fama com relação ao nome de Deus que a rainha de Sabá apareceu na nossa história. Isso deixa a gente um pouco surpreso, porque a gente tem uma ideia muito ruim do Salomão, não é? A gente acha que ele se desviou muito jovem, foi um mulherengo safado, e que lá na velhice só teria se convertido. Mas parece-me, hoje, refletindo sobre tudo isso, que esse relato não é o verdadeiro. É mais verossímil que Salomão tenha vivido a vida inteira com sabedoria e na velhice, por algum motivo, tenha se desviado. Essa multidão de reis, rainhas, príncipes, princesas e sábios do mundo inteiro não iriam atrás de um homem sem sabedoria, desajuizado, vivendo atrás de mulheres ou de outros prazeres como riquezas deste mundo. Então isso é uma coisa para a gente pensar. Bom, então, em relação a essa primeira parte, então, qual que é a aplicação que a gente faz? Evangelizar os de fora significa, então, investir na fama, na sua fama, no sentido de levar o nome do Senhor. Investir na fama significa construir pontes de acesso às pessoas que queremos alcançar. Você não precisa casar com 700 princesas para ter essa rede de contatos. Mas você pode formar uma network, uma rede de relacionamentos, mas com boa fama e que isso leve ao nome de Deus. Um bom exemplo, eu coloco aqui, no meu ponto de vista, tem sido a TDI, a Teoria do Design Inteligente, que usa as diversas áreas do conhecimento, mas principalmente química, bioquímica, molecular, física quântica, astronomia e genética, para mostrar evidências de que toda a criação foi planejada por um Criador. Isso usando apenas as ferramentas da ciência e o linguajar comuns a ela, para dialogar com ateístas e evolucionistas. Eles não usam os termos da Bíblia. É ciência discutindo com ciência. Enquanto a discussão girava apenas entre teólogos e cientistas ateus, a guerra estava sendo perdida. Esse é o meu ponto de vista. Inclusive, uma boa quantidade de pastores e teólogos se tornaram liberais em contato com esses cientistas. A ciência pode ser uma grande porta para alcançar os de fora e que deve ser muito bem aproveitada. O mesmo pode ser dito
as atividades comerciais, arquitetônicas, urbanísticas, políticas, sociais e etc. Nós precisamos aprender a fazer isso. Não é? Hoje, voltando na TDI, eu estou vendo um recuo muito grande do evolucionismo, porque nossos irmãos de várias denominações resolveram aplicar o método de Salomão para evangelizar essa região, não geográfica, mas do conhecimento, que chama ciência. E eles estão sendo muito bem sucedidos. O nosso irmão da Igreja Batista, Dr. Marcos Eberlin, da Unicamp, tem feito trabalho muito impressionante na parte da química molecular, e outros tantos têm trabalhado também nessa área. Então, essa é uma aplicação que a gente deve fazer. Como é que anda a sua fama? As suas áreas de conhecimento. E se isso leva o nome de Deus. C.S. Lewis, um grande filósofo cristão, autor das Crônicas de Nárnia, que a maioria de vocês já deve ter lido ou assistido aos filmes, nos ensinou muito bem isso. Ele aplicou o método de Salomão. Você pode observar que ele usou o método em relação à literatura. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia falando sobre Jesus Cristo, como o leão, Aslan, mas em nenhum momento ele usa os termos bíblicos comuns para apresentar o Evangelho. Embora alguns personagens tenham até nomes bíblicos, como Pedro, né? Mas a terminologia é secular, porque ele está dialogando com gente secular. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Salomão precisou se preparar para o teste. Aí nós vamos entrar agora, então, no teste. O objetivo declarado da visita da rainha de Sabá foi testar Salomão com enigmas. 1 Reis 10, 1. Paul House, um estudioso da literatura hebraica, diz que esse tipo de teste era bem comum em visitas diplomáticas naquele contexto. E o Daniel Santos, citando Gilmar Butcher, propõe que neste contexto, ele, Salomão, tem que competir com a rainha e tem que provar que é alguém do nível dela. No contexto da vida de Salomão, isto é uma coisa nova. A imagem predominante que mostra Salomão como o maior de todos os reis é abandonada, a fim de que seja confirmada mais uma vez. Ou seja, se Salomão não passar nesse teste, não adianta os troféus que ele ganhou. Os troféus que ele ganhou na vida. Ele precisa voltar à estaca zero. Durante o teste, aprendemos mais uma estratégia de Salomão para alcançar os que não acreditam na Bíblia ou em Deus. Vejamos, então. Primeiro, a rainha pode expor suas opiniões com liberdade. 1 Reis 10, 2 diz que a rainha compareceu perante o Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Uma leitura desavisada pode levar a gente a pensar que a rainha foi lá para perguntar. Mas ela chegou lá como a senhora rainha de Sabá e tinha muita coisa a falar. Provavelmente, essa rainha fosse mais do que uma rainha. Ela era também uma filósofa, uma sábia daqueles dias. Talvez a melhor representante dos sábios de sua época. Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, identifica esta rainha com o nome de Nicolis, a rainha do Egito e Etiópia, e acrescenta: ela era uma excelente princesa, e tendo ouvido falar das virtudes e da sabedoria de Salomão, Deus desejou ver com os próprios olhos se a fama dele era verdadeira ou se era somente um daqueles boatos que se dissipam quando conhecidos e estudados a fundo. O termo usado por Josefo foi Gnaica Sofia, uma mulher dada à sabedoria. Isto revela a natureza de sua excelência. Em algumas traduções em inglês, ela
aparece a expressão, ela era inquisidora em filosofia, já traduzido para o português. Em 1 Reis 1,11, diz que ela foi a Salomão apresentar-lhe enigmas. Assim, esta mulher deve ter sido também uma sábia da antiguidade, e estava ali para testar Salomão. E ela teve toda a oportunidade de expor tudo o que quis a Salomão. Imagina se você for evangelizar o seu professor, que tem PhD, em uma área ou várias áreas, você está fazendo faculdade, e ele é ateu. Primeira coisa que ele fala, você nem ouve, você já retruca. Fala, não é assim não, porque a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, o meu Deus é diferente. E ele fala outra coisa, você acha que esse tipo de evangelização vai muito longe? Agora, que tal você fazer amizade com esse cara, não importuná-lo com evangeliqueis inúteis para esse tipo de conversa, fazer amizade com ele e depois falou, cara, por que você pensa assim? Vamos conversar uma semana? Você vai me expor toda a sua história, desde quando você nasceu, como é que você chegou a essas conclusões? E vai ouvindo o cara, e vai fazendo perguntas. E vai ouvindo. Até ele falar assim, falei tudo. Isso pode demorar um tempão, né? Mas foi isso que Salomão fez com a dona rainha de Sabá. Tem que ouvir as opiniões dos céticos, dos ateus, dos que estão de fora. Ainda dentro do teste, Salomão estava preparado para responder à rainha. Não adiantava nada ele ficar ouvindo, se ele não tivesse se preparado para dar uma resposta adequada. O texto de 1 Reis 10:3 diz que Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada houve profundo demais que não pudesse explicar. O teste só poderia ser feito com sucesso se Salomão estivesse preparado para responder. O termo usado aqui para explicar vem do verbo nagad, no sentido de desvendar e resolver um problema. A rainha faz uma exposição de enigmas e Salomão os resolve, como se fossem expressões de matemática. Qual teria sido a natureza desse teste? É o que nós especulamos. Seja qual for, tem a ver com o interesse da rainha com respeito ao nome do Senhor. Note isso. Isso deve nos prender na exegese desse texto. Podemos deduzir o tipo de teste do próprio livro de Provérbios, que tem os seus enigmas dos sábios. Note, a rainha testou com enigmas. O livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 6, diz que uma das divisões, uma das coleções do livro se chama Enigmas dos Sábios. Para treinar os jovens ao conhecimento. Então, esse enigma dos sábios é o que Michael Fox e outros estudiosos têm seguido ele também, da poesia de Provérbios, têm chamado de provérbios desarticulados. Faz parte, essa coleção, é a coleção 2 do livro, que começa no capítulo 10, 1 a 29 e 27. Basicamente é o seguinte, essa coleção ela é caracterizada por provérbios muito bem elaborados, uma simetria impecável, mas de vez em quando um provérbio foge dessa simetria. Seria mais ou menos o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate que acaba a água. Você notou que houve uma desarticulação? Vocês estão esperando uma coisa e, de repente, vem outra coisa. Muito fica desajeitado. Então, é mais ou menos isso que existe nessa coleção. Os estudiosos estão desvendando esse mistério. E eles acham que os enigmas são diferentes então, dos provérbios normais, e eles estão nessa coleção 2, e eles têm um exemplo deles aí. Por exemplo, o justo aborrece a palavra de mentira,
mas o perverso faz vergonha e desonra. Você nota que o sujeito justo e o sujeito perverso, tudo bem, isso aí é esperado. É o contraste, paralelismo, ao contrário, né? Antônimo. Mas aborrece não é sinônimo de fazer vergonha, perverso faz vergonha e desonra. Aborrece a palavra de mentira, e a segunda linha é: o perverso faz vergonha e desonra. O esperado seria: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso ama a palavra de mentira, porque o contrário de aborrece é amar. Então, Fox, citado por Santos, diz que paralelismo como estes produzem uma lacuna entre as linhas. Quando a lacuna for mentalmente preenchida, a estrutura volta a ser coesa e o link muito mais forte. Cabe ao leitor, no caso, nós estamos trabalhando com Rainha de Sabá e Salomão, né? Perceber o que completa o sentido. Apesar de ser um exercício hermenêutico sofisticado, o que falta é preenchido mentalmente com os dados do próprio texto. Não é o provérbio que tem que ser corrigido, mas o leitor que precisa aperfeiçoar a sua leitura. Nesse caso, o que resolve o provérbio acima é o acréscimo mental na linha 1, com a expressão: e conquistará a honra. O justo aborrece a palavra de mentira, e por isso ele conquista a honra, mas o perverso faz vergonha e desonra. Aí o provérbio faz mais sentido. Van Hooser, que é um outro estudioso de hermenêutica e exegese, diz que para não deixar a exegese de textos assim, nem na subjetividade do leitor, nem na intenção do autor, é preciso considerar o contexto intersubjetivo, que leva em conta regras que garantam que a conclusão do leitor seja a mesma pretendida pelo autor, de modo que sua intenção seja eficiente. O que eu quero dizer com isso? Que Salomão deve que entendia tudo desse tipo de jogo com a rainha de Sabá. Porque esse poema, água mole, tanto bate, que até que fura, se eu trocar a parte até que acaba a água, só vai causar estranheza se você conhece o outro. O contexto intersubjetivo. Agora, você imagina a gente tentar evangelizar os de fora sem se preocupar com isso. Achar que é só chegar para uma tribo indígena isolada e falar: Jesus te ama. Você acha que resolve? Ou fazer isso com um ateu? Salomão soube usar as técnicas dele com maestria neste teste. Qual que é a aplicação que nós temos disso? Precisamos ter tempo para ouvir o teste dos de fora, dando-lhes oportunidade de exporem tudo que tiverem para falar. Ao descobrirmos o ponto de contato ou de atenção dos de fora, devemos preparar o máximo possível para não deixar de dar a razão da nossa fé. Por quê? Porque o ponto de contato meu não pode não ser o mesmo seu. Esse ponto de contato é uma habilidade em comum. No caso, a sabedoria de Salomão com a sabedoria da rainha. Ambos eram sábios antigos. Mas o seu ponto de contato pode ser outro. Você tem que perceber qual é esse ponto de contato e então ficar muito bom nessa área. Se especializar ao máximo, estudar ao máximo e usar tudo que você puder, que Deus te deu de dom e talento, naquela área específica. Devemos estar conscientes que o teste é apenas uma primeira fase para atrair o incrédulo de outras cosmovisões. E não devemos ficar só nela, pois sabemos que ninguém se converte por conta de nossa sabedoria, mas da sabedoria de Cristo. Então, o teste não é a conversão da rainha de Sabá. Salomão não encerrou o trabalho dele sendo aprovado no teste. E aí nós vamos então para a última parte. É preciso ter tempo para a comunhão.
Salomão soube usar a estratégia da comunhão para alcançar a rainha de Sabá. Isso está a partir do versículo 4. 1 Reis 10, versículo 4. O texto diz assim: vendo, pois, a rainha de Sabá... Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e aí continua com as suas argumentações. Em Mateus 12, 42, em que Jesus fala da rainha de Sabá, a ênfase está no fato de que ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Isso indica o tipo de papel que desempenhou a literatura de sabedoria em Israel. Tinha a finalidade de atrair a atenção dos de fora, dos confins da terra, para ir a Jerusalém. Mas não tinha a finalidade de resolver o problema evangelístico. Olha aí. A literatura de sabedoria não era o fim da evangelização. Era um meio para que as pessoas fossem a Jerusalém. Porque naquela época, as pessoas tinham que ir até o local do trono de Salomão, em Jerusalém, para ver a sabedoria em pessoa. Santos diz que era somente nesses casos que o ciclo completo de intencionalidade da abordagem sapiencial era alcançado. Ou seja, o cara ouviu a sabedoria, e agora ele vai para Jerusalém. Se ele só ouvir a sabedoria e não for para Jerusalém, o processo evangelístico não foi alcançado. Salomão estava preparado para receber, então, essas pessoas em Jerusalém. É isso que ele sempre quis, e ele se preparou para isso. E a rainha de Sabá, com toda a sua comitiva, que era enorme, é apenas um exemplo de como isso se deu. Então o texto diz que a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, primeiro, viu a casa que edificara, viu a comida de sua casa, viu o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os seus copeiros, e por fim ela viu o holocausto que oferecia na casa do Senhor. A conversa terminou onde? Dentro da casa do Senhor. Tudo que a rainha ouviu, lá no seu país, de alguma forma chegou por causa das estratégias de Salomão. Tudo isso não produziu a mesma transformação como o que ela viu lá em Jerusalém. Especialmente quando ela entrou na casa do Senhor e viu os holocaustos oferecidos a Deus. Ela ficou fora de si. Daniel Santos, eu também cheguei a... acho que é a mesma coisa. O que deixou a rainha de Sabá fora de si foi essa última parte. A hora que ela entrou na casa do Senhor, que ela foi lá, não foi para isso? Eles conversaram sobre um monte de coisa, mas a intenção dela era saber sobre o nome do Senhor. Salomão mostrou tudo. A última coisa foi a casa do Senhor, bem na hora do sacrifício, dos holocaustos. Foi aí que a rainha se rendeu. Este ponto ilustra como o trabalho evangelístico completo é muito mais do que mera apresentação oral ou escrita de ideias, especialmente no contexto de sabedoria dos de fora. Depois que o cristão consegue atrair a atenção dos de fora, é preciso mostrar-lhes a sabedoria na prática, em tudo o que fazemos no cotidiano e na casa do Senhor. O problema, como aponta Nancy Pierce, é que a maioria de nós assimila a ideia de que servir a Deus significa, em primeiro lugar, fazer a obra de Deus. Se estamos engajados em outras áreas de trabalho, pensamos que servir ao Senhor significa amontoar atividades na igreja. Coisas como cultos, estudos bíblicos, evangelismos, em cima de nossas responsabilidades existentes. Todavia, como fica o trabalho secular? Nosso trabalho é só uma necessidade material, algo que põe comida na mesa, mas não tem significado espiritual intrínseco? É meramente utilitário? É um modo de ganhar dinheiro? Pergunta Nancy Pierce. Ocorre que não só a sabedoria de Salomão, mas todos os detalhes da sua atividade, da sua casa, da sua família, dos seus empregados, tudo isso apontava para o nome do Senhor. Este relato é um bom exemplo de como o livro de Provérbios funciona para a evangelização dos povos.
A rainha de Sabá, ela usa o termo aí, vir, versículo 7. Eu, contudo, não cria naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eu quero, então, abordar essa questão, a transformação do vir e ver. A partir do final do verso 5, temos a transformação da rainha, que para mim é a conversão dela. Depois de dizer que ela ficou fora de si, diz que ela confirmou a mera experiência de ouvir, a mera experiência de ouvir não lhe foi suficiente para crer. O verso 7 diz, eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Duas coisas precisam ser ditas aqui à luz do Novo Testamento e Cristo. Primeiro, o método evangelístico de Salomão, de vir e ver, não exclui o método de Cristo, ide por todo mundo. Ambos são complementares. Salomão também praticou o ide por todo mundo, numa primeira fase da evangelização. Por que a rainha de Sabá ficou sabendo do Deus de Israel? Porque Salomão praticou o ide por todo mundo. Talvez não pessoalmente, nesse caso, mas os seus oficiais, em outros casos, ele mesmo foi. Então, eles não são excludentes. Mas antes da vinda de Cristo, a casa do Senhor tinha um endereço, Jerusalém. E o rei evangelista habitava lá. É para lá que as pessoas precisavam ir. Nós temos no Novo Testamento o caso do eunuco, etíope, né? Que também estava lendo a palavra de Deus. Ele tinha ouvido falar. Já estava para ir embora. Mas precisou que Deus orientasse o evangelista Filipe para apresentar Cristo. Então a mera notícia não resolveu o problema. No caso, Salomão está fazendo o papel de Filipe. Com o fator Cristo, a primeira fase se cumpre da mesma forma. Ou seja, precisamos atrair a atenção dos de fora onde eles estão. Numa segunda fase, precisamos levá-los a Cristo, que não é mais em Jerusalém, mas a igreja de Cristo, o seu corpo. Ainda hoje o incrédulo precisa vir e ver, como Paulo diz sobre o fundamento correto dos dons na igreja, como produzindo o mesmo efeito que o método de Salomão na rainha de Sabá. 1 Coríntios 14, 24, 25, falando sobre o dom da profecia, ele diz que, assim, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Note que ele foi atraído para a igreja, para a comunidade da fé, mas agora ele precisa ouvir mais. Isso se dá pela profecia no sentido neotestamentário, que é a exposição da Escritura Sagrada inspirada. 2. Vir, ver e crer não exclui também os que não viram e creram. Você pode falar assim, não, mas Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram. Pois o texto do Novo Testamento se refere à manifestação visível, física dos milagres de Cristo, ou de sua pessoa para se crer. E o método de Salomão trata da demonstração das obras da fé, por parte daquele que se propõe evangelizar no contexto dos de fora. Por exemplo, cosmovisões totalmente antagônicas ao ateísmo cristão, tribos indígenas isoladas, muçulmanos, ateístas, panteístas, secularistas e etc. No Novo Testamento, também se exige os frutos dos que pregam a palavra de Deus. Os pregadores ou a igreja de Cristo precisam produzir os seus frutos para alcançar os de fora. E isso também está no Novo Testamento. Os termos da conversão da rainha de Sabá. Os termos da conversão da rainha de Sabá estão descritos a partir do verso 7, nos seguintes termos. Primeiro, diz que ela creu. Antes ela ouviu falar, não acreditava, ao vir e ver, ela creu. 2, ela considerou felizes os que ouviam Salomão por causa da sua sabedoria, que ela reconheceu tinha a ver com o nome do Senhor.
Isso está no versículo 8. No versículo 9 diz que ela bendisse o nome pessoal de Deus, Yahvé. O versículo 9b diz que ela reconheceu que Deus ama Israel para sempre. O verso 5 diz que ela associou tudo isso que viu em Salomão ao Senhor, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. O versículo 10 diz que ela presenteou o rei Salomão como sinal de gratidão. Versículo 10. Embora nem todos os presentes que Salomão recebia cumpria esse papel, mas nesse caso havia essa intenção de gratidão pela sua transformação. Concluindo então, qual que é a aplicação que a gente faz desse último ponto? Ainda hoje, precisamos tirar tempo para a comunhão com os de fora. Essa é uma forte estratégia de evangelização. Toda comunhão com os de fora deve ter o foco de apresentar na prática a sabedoria de Deus, seja no trabalho ou seja em casa. A estratégia de comunhão com fins evangelísticos só deve terminar quando o incrédulo tem a oportunidade de dar uma resposta pessoal diante do sacrifício de Cristo. No caso, aquele momento culminante em que a rainha de Sabá se viu diante dos holocaustos na casa do Senhor e se converteu. Só aí termina o processo de evangelização de Provérbios ou de Salomão. É isso que eu tinha a apresentar para os irmãos nessa noite.